Fala pessoal, e aí, tudo bem? Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu estou falando diretamente de Cluj-Napoca, que fica na Romênia. E eu vim aqui dar uma palestra no congresso chamado Congresso Transilvânia. E foi uma oportunidade incrível aqui de compartilhar um pouco da nossa técnica de odontologia restauradora. Falei de odontologia de restaurações semidiretas em resina composta. Inclusive é um dos temas que está dentro do nosso curso Croma, né? Nós ensinamos como fazer essas restaurações pela técnica direta e indireta, e também as modificações cromáticas internas, foi o assunto principal aqui dentro da minha palestra no congresso. E hoje eu quero falar com você sobre um problema que nós temos aí em termos de mentalidade do dentista, que é presente em muitos dentistas e é um dos fatores que limita o teu crescimento, é um dos motivos que faz com que você acabe não prosperando, que é você refutar a ideia da venda. Tá? Eu acho que tem muito dentista que não concorda com a ideia de vender procedimentos, né? E não só vender procedimentos, mas vender de uma maneira geral. As pessoas têm um certo preconceito com a palavra venda. Toda vez que você fala venda, parece que ativa algum gatilho dentro do cérebro do dentista, que ele fala, não, eu não vendo, eu só ofereço procedimento, eu não vendo nada, eu não sou um vendedor e tal. E você tem um olhar preconceituoso em relação à venda, né? E o motivo desse vídeo é fazer com que você reflita um pouco, você comece a digerir de uma maneira um pouco melhor essa palavra de vendedor, não como sendo uma coisa ruim, né? Eu não sei exatamente de onde vem essa questão, que as pessoas acham que o vendedor está atrelado a ser uma coisa ruim, né? Necessariamente se você vende, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que só pensa em si, de repente, sei lá, né? Uma pessoa egocêntrica, algo assim. E eu tô aqui para dizer que não, cara, porque enquanto você não começar a digerir a palavra vendedor como uma coisa positiva, você vai acabar refutando a ideia de vender. E vender significa você oferecer valor a alguém e receber dinheiro em troca disso. E se você refuta, se você associa um sentimento negativo ao ato de você estar oferecendo algo de valor e recebendo por isso, se você associa um sentimento negativo, né, ao ato de vender, você naturalmente não vai vender muito, porque ninguém quer sentimentos negativos, né? Inconscientemente, você acaba não atraindo aquilo. Então pensa comigo, ó, se toda vez que você fala vendedor, vender, você associa como sendo algo ruim, pejorativo, você naturalmente não vai vender muito. E para você enriquecer, para você crescer, você precisa vender, né? E quando eu falo venda, eu não estou nem falando necessariamente você vender procedimento, tá? Mas você vender uma ideia. Por exemplo, eu vim aqui na Romênia e fiz uma palestra. Apesar de eu não ter oferecido curso nenhum, porque eu não tenho os cursos em romeno, né? E a maior parte aqui fala em... Eles até entendem inglês e tudo mais, mas eu não ofereci nenhum curso, não ofereci nenhum curso presencial, nada, mas eu vendi uma ideia. A ideia das restaurações semidiretas, a ideia de que eu sei uma técnica específica. E quando você vende uma ideia, você gera valor, você mostra que você é uma pessoa que tem valor, naturalmente as pessoas elas acabam te procurando. Por exemplo, eu saí aqui do congresso com alguns convites já para ministrar outras palestras e outros cursos. Não porque eu vendi nenhum curso, eu não ofereci nada, eu falei, ó, faça meu curso online, faça meu curso presencial, não ofereci nada, mas como eu gerei muito valor, e é uma técnica muito diferenciada, naturalmente vem convites. Fala assim, olha, por que você não explica essa técnica em outro lugar? Eu tenho outro local aqui que, de repente, você pode mostrar sua técnica e vai ser legal, etc. Então, mesmo não oferecendo diretamente, eu vendi uma ideia, né? E eu acho que muitas vezes nós como dentistas, eu já ouvi esse discurso várias vezes, o dentista ele fica refutando a ideia da venda. Ele fala, não, o dentista não pode vender, é errado vender, e na verdade não há nada de errado em vender. Inclusive assim, ó, se você deseja ser mais bem-sucedido, crescer na vida, você vai ter que aprender a vender, né? E precisa aprender a vender muito bem, inclusive. Tem que ser um bom vendedor, uma boa vendedora, porque do contrário você não vai conseguir crescer, né? As pessoas, elas sempre compram algum discurso, né? Você pode escolher se é o discurso vítima da situação, que você não vende, você não faz nada, você só espera a oportunidade cair no colo, né? Então, aquela pessoa que nem ao menos oferece, ela só espera que alguém venha aqui comprar ou oferecer alguma coisa. Isso raramente acontece, tá? Mesmo quando a oportunidade aparentemente caiu no seu colo, aparentemente, tá? Mesmo quando ela aparentemente caiu no seu colo, você acabou vendendo indiretamente. Então estamos todos vendendo. Agora, se você é uma pessoa que, por um esforço ativo, você estuda, você conhece técnicas,
você conhece como o mundo funciona, você entende que você precisa gerar muito valor, você foca nisso, obviamente você vai ter performance melhor. Então, na vida, as coisas elas não acontecem só ao acaso, sabe? É, até mesmo as coisas que nós achamos muitas vezes que é ao acaso, não foram tão ao acaso assim. Você teve uma certa participação naquilo, né? Pode ter sido inconscientemente, mas você teve, né? Então, muito do nosso sucesso ele vai ser obtido através da nosso esforço ativo. Você faz alguma coisa, você gera valor, você gera ação, você executa algo e as coisas naturalmente melhoram, porque você está num padrão de gerar valor e de ser uma pessoa relevante. E eu sempre levo isso comigo, assim, você vai ajudar, você vai conseguir tudo que você quer se você ajudar as pessoas a conseguirem o que elas querem. E todas as vezes que você for fazer alguma coisa, faça algo e gere um valor a mais, né? Aqui, por exemplo, recebi o convite para fazer uma palestra em um hands-on. No hands-on, eu trouxe uma pequena apostila, pequenininha, mas eu trouxe lá de Londrina, impresso, né? Eram o quê? Umas 10 páginas, mais ou menos. Mas eu trouxe 10 páginas para cada um dos participantes que fez o hands-on. E o pessoal ficou muito surpreso, eles falaram assim, nossa, você foi o único que trouxe material tal, a gente nem pediu isso. Eu falei assim, não, mas eu fiz porque eu tenho essa questão, né, de todas as vezes que eu vou, eu quero gerar um over-delivery, né. E você veja, isso foi uma venda, sem querer ser vendedor, mas foi uma venda. E por quê? Porque naturalmente eu vendi uma reputação, né. As pessoas, você gera confiança, e isso é uma linguagem global, tá. Qualquer lugar que você vá, se você tem isso como princípio, eles entenderem que você tem isso como princípio, você ganha mais confiança. As pessoas falam assim, bom, se eu contratar esse cara, certamente vai ser top. Por quê? Porque se no evento que ele veio, fez o hands-on, ele não precisava ter feito, ele fez, então isso é um princípio de vida, eu posso confiar nessa pessoa, porque ele está sempre gerando mais valor do que ele está cobrando e, obviamente, você quer sempre uma pessoa assim. Então você veja como o mundo opera, entendeu? Então, às vezes, os convites, o mundo ele vai se abrindo a você a partir do momento que você começa a perceber que é sempre dessa forma, né? E é muito difícil você prosperar se você não tem essa cabeça de gerar mais valor, de ajudar as pessoas, essa cabeça de vender, né? Vender a sua ideia, o seu serviço, você mesmo como pessoa. E, e o motivo desse vídeo é justamente fazer com que você comece a digerir melhor a ideia de vendedor, tá? Não é errado você vender, você cobrar pelo serviço, e não é errado você ser bem remunerado por aquilo que você faz, tá? Até acho também que existe uma questão de confusão mental muito grande, né? Que as pessoas, elas veem as injustiças do mundo e o mundo como ele ocorre, né? Que obviamente sobre um prisma direto ele não é justo, né? Porque existem muitas pessoas que são pessoas boas e acabam não tendo crescimento profissional, não elevam a um determinado status social. E aí você vê esse prisma direto, você acha assim que o mundo por ser injusto, você tem que ficar resolvendo o problema das outras pessoas diretamente. E, e eu digo que isso é uma certa confusão mental, por quê? Porque às vezes você não está nem fazendo a tua parte direito e você quer resolver o problema dos outros. Parte daí, né? Então, se você não resolver o seu problema primeiro, né, como que você quer resolver o problema dos outros? Entendeu? Tipo assim, se eu vejo assim, se a sua cama está desarrumada e eu falo assim, ó, você tem que arrumar a sua cama, vou te ajudar a arrumar a sua cama, mas a minha cama está desarrumada, entendeu? Como é que eu vou arrumar a cama do outro se a minha cama está desarrumada? Inclusive, minha cama está desarrumada ali, ó. Mas assim, como que você vai arrumar a cama do outro se a sua não está pronta, entendeu? Então, assim, primeiro você resolve a tua vida, depois você resolve a vida dos outros. E aí, hoje em dia, a gente vê muita gente querendo, vamos dizer assim, ditar regra, falar o que você tem que fazer, mas nem a própria vida está arrumada, entendeu? E aí a pessoa fala assim, mas se a gente for ter esse olhar egoísta, como é que a gente resolve o problema do mundo? Olha, todas as pessoas, eles vêm aqui para resolver alguns problemas e têm um nível de responsabilidade sobre os próprios atos. E, e é muito difícil você querer resolver o problema da outra pessoa se ela não quer se ajudar, sabe? Isso é uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, assim, a melhor maneira que nós temos para resolver o problema do mundo é ajudar as pessoas a terem uma cabeça mais esclarecida e assumirem responsabilidade pela própria vida e gerando mais ação. Porque sempre há alguma coisa que você pode fazer, mesmo que seja sobre um prisma de um padrão mental, você ter um padrão mental melhor para começar a resolver a sua vida, né? É,
antes de tentar resolver o problema do mundo todo, eu acho que a gente tem que começar a resolver o nosso próprio problema. E aí depois que você já resolveu o seu problema, que você já fez, já alcançou prosperidade ou já tem coisas mais do que aquele básico que você precisa e você está transbordando, aí você começa a resolver o problema das outras pessoas. E hoje em dia, o que eu vejo, né? Muita gente que não está resolvendo os próprios problemas, está todo confuso mentalmente, querendo resolver o problema do mundo, fica olhando, discutindo coisas do mundo, mas para a própria vida não se resolveu ainda, né? Então, esse discurso, né? Que é um vídeo curto aqui, né? Aqui de YouTube. Ele é um vídeo para você refletir a respeito dos seus próprios paradigmas. O primeiro deles em relação à venda, né? Comece a vender mais, gerar mais lucro, mais dinheiro, resolva seus problemas, e aí você começa a querer resolver o problema das outras pessoas. Beleza? Então, é isso aí, ficamos por aqui. Se você tem interesse em fazer parte aí da nossa plataforma de cursos do Elite, nossa comunidade, tem um link aqui na descrição. O Elite em breve vai receber um reajuste, ele vai custar um pouco a mais, tá? E nós vamos vender os cursos de maneira separada. Então, por exemplo, se você quer a formação em resina composta, você vai ter o Croma. Se você quer a formação em cerâmicas e reabilitação, você tem o Imércio. Posteriores, reabilitação, cerâmicas, você tem o Imércio. E se você deseja aprender mais sobre gestão, comunicação, marketing, vendas, você vai ter o guia. Então você vai poder comprar os 3 cursos separadamente ou o pacote todo do Elite, que vai sofrer um reajuste, porque vão ser os 3 cursos ao mesmo tempo. Vai sofrer um reajuste e aí você vai poder comprar os 3 ao mesmo tempo, tá bom? Mas é isso aí, ficamos por aqui, espero que tenham gostado e nos vemos aí no nosso próximo vídeo. O pessoal sempre fala assim, ó, Kimura, você deveria gravar mais vídeos, sabe? Você devia estar mais presente aqui. E eu confesso que eu deveria mesmo, só que eu acabo colocando outras coisas na frente e acabo deixando o canal aqui de lado. Eu tenho que arrumar algum motivo maior para gravar vídeos aqui, porque eu confesso que eu acabo colocando outras coisas na frente e não gravo, simplesmente. Então, estou pensando aqui no motivo maior para ter mais motivação para gravar esse vídeo. Vou pensar mais. E aí, se eu conseguir, eu vou estar mais frequente aqui. Já estou pensando. Se você tiver alguma sugestão, né, de motivos para eu gravar com mais frequência esses vídeos aqui, racionalmente até sei que é muito bom, que tem muita gente que assiste e tal, mas eu não sei, cara. Às vezes eu fico pensando em outras coisas e acabo esquecendo de gravar o vídeo, tá bom? Se você estiver gostando, comenta aqui para que eu possa ficar mais motivado a gravar vídeo para vocês, tá bom? Grande abraço.